Amém? Martinelli, por favor, venha. Fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça, assentado mesmo. Ore e peça ao Senhor que use o Martinelli para que Deus possa falar com você através da vida dele nessa manhã. Querido Deus, eis aqui o teu filho, Senhor, na incumbência de nos transmitir a tua palavra, Senhor. Que ele não venha expor o que está no coração dele, Senhor, mas que ele retire do teu coração aquilo que nós precisamos, o alimento que nós precisamos, Senhor. Usa-o poderosamente, usa, ó Deus, na liberdade que tu tens para conosco, Senhor. Em o nome de Jesus, eu o abençoo, Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia aí em João, capítulo 11. Fica com ela aberta aí do versículo 1 até o verso 46. Quando a gente abre o texto de João, né? Aí onde eu pedi para que vocês abrissem, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? A passagem onde é contada a história, um pedaço da história de Lázaro, o relacionamento que Jesus tinha com aquela família e o que acontece de sobrenatural ali naquele meio. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o milagre, é o sobrenatural, é a ressurreição. A gente canta sobre esse texto. A gente canta várias e várias canções falando, né, para Lázaro sair para fora, da ressurreição de Lázaro, mas muitas vezes a gente não pega o essencial do texto, que é a gratidão. Há muitos e muitos anos atrás, e eu estou falando muitos e muitos porque faz tempo mesmo, uma senhora, né, ela me ensinou o valor desse texto, e é por eu lembro que o pastor estava falando da escolinha lá embaixo e tudo mais, e realmente é. Tem coisas que eu aprendi na minha infância na igreja e até hoje são mais vivas que qualquer outra coisa que eu possa assistir na internet, ouvir por aí. Essa senhora, ela era analfabeta. Mas quando ela pega esse texto e ela começa a me mostrar, o mais interessante é que ela conta a história toda do jeito dela, mas ela se prende a uma parte do texto que me chama a atenção. Ela não falou o tempo todo que Jesus era, né, que Deus era poderoso para ressuscitar mortos. Ela não ficou nessa parte do texto. Ela não ficou na parte do texto onde que era preciso retirar a pedra. Ela não ficou na parte do texto onde Jesus amava tanto aquele povo que ele chorou. Em momento nenhum ela parou nisso. Mas ela falou para mim assim: meu filho, eu vou te ensinar algo que vai possibilitar que você viva coisas sobrenaturais. Eu vou te mostrar algo que tem caminhado junto comigo e eu tenho visto milagres acontecer por conta disso aqui. E é por isso que eu dei o nome da mensagem de gratidão. A arma para alcançar o impossível. Às vezes as pessoas têm uma tendência natural de valorizar muito a questão do milagre. Já parou para pensar nisso? Igrejas que estão o tempo todo fazendo campanhas por milagre, elas vivem lotadas, porque todo mundo tem algum problema impossível, algo que ele não consegue resolver, que ele quer alcançar em alguma campanha dessa. Mas as pessoas, às vezes, elas entendem que é naquela igreja, que é naquele negocinho que vai ser distribuído. Elas nunca entenderam a essência real de um texto tão sobrenatural, do qual Jesus é o grande protagonista ali. Nesse momento, Jesus está passando, né? Jesus está caminhando, e nas caminhadas dele, ele recebe a notícia de que uma família, alguém das pessoas que ele tanto amava, estava doente para morrer. Naquele tempo não é que nem hoje, que as pessoas se deslocavam com facilidade. Então, se ele recebesse a notícia naquele momento e ele tivesse saído correndo, ele ia chegar lá. Eu acredito que Lázaro ainda estar vivo, mal, mas vivo. Mas a Bíblia fala que Jesus, naquele momento ali, Jesus ainda não sai em direção ao problema.
mas ele cumpre com o que ele tem que fazer, e só depois ele toma a decisão de ir para onde Lázaro está. Qual que é o grande problema e o grande empecilho dessa caminhada? Jesus ia ter que voltar para um lugar onde eles já tinham tentado matar Jesus, onde a perseguição, onde o povo estava atrás de Jesus. Tanto é que os discípulos resistem a essa coisa de querer ir lá. Jesus adota a estratégia, explica claramente para os seus discípulos: olha, Lázaro morreu e eu preciso ir lá. E aí quando Jesus chega, ele se encontra com as irmãs de Lázaro, e aquele momento ele precisa da nossa atenção, porque quando as irmãs de Lázaro encontram com Jesus, elas refletem exatamente eu e você, diante de um problema. Diante de um problema a gente chora, a gente reclama, a gente exige muitas vezes que Deus faça alguma coisa. Mas não é aí que o milagre vai acontecer, não está aí o segredo para viver coisas impossíveis nem sobrenaturais. Jesus, de forma muito humana, ele amava aquele povo e ele abraça, chora com elas, ele entende a dor delas. E ali Jesus mostra para nós aqui qual que é o segredo de se viver coisas sobrenaturais. Repete para si mesmo: o maior segredo, fala com você, não é para falar para o do lado não, fala com você, o maior segredo para viver coisas sobrenaturais é a gratidão. Se você não sabe agradecer pelas coisas que você já viveu, você não vai viver coisas maiores, em qualquer área da sua vida. Se você não tem gratidão por aquilo que você já aprendeu, já viveu com Deus, Ele não vai continuar te entregando coisas ainda maiores. Naturalmente o ser humano tem dentro do DNA dele o contrário da gratidão. Nós somos seres ingratos. Nós somos seres passivos de esquecimento daquilo que foi bom. E você já deve ter tido a oportunidade, você, pessoa comum, já deve ter tido a oportunidade de ajudar uma pessoa, fazer de tudo por alguém, e essa pessoa simplesmente esquecer disso e tratar isso com ingratidão. Nós passamos por isso. Agora imagina Deus, que todos os dias trabalha por você, faz por você, entrega as melhores coisas dele para você, e muitas vezes a gente não consegue agradecer pelo que come, agradecer pelo ar que respira, agradecer pela roupa que veste, agradecer por quem nós somos, pelas pessoas que estão à nossa volta. Essa natureza ingrata que nós carregamos, ela precisa ser forçada todos os dias a encontrar a gratidão. Não é natural você ser grato. Não é natural. Mas você precisa entender que existe um favor que não é merecido, existe uma vida que foi dada para você que você não merecia e que precisa, sim, que você agradeça todos os dias. Eu costumo falar, uma vez me perguntaram o que é gratidão. Eu falei: gratidão, para você entender, basicamente é o que eu uso comigo. Da mesma forma que a fé é ver o que está lá no futuro como real, a gratidão é aprender com o que está lá no passado e ser grato. Para mim, basicamente, é isso que funciona. Tanto no futuro quanto no passado. Eu não consigo deixar de olhar para trás hoje e agradecer. E olha que eu tenho uma história que tem muita coisa para agradecer. Todas as vezes em que eu me lembro desse texto, eu olho lá para minha avó e eu vejo ela falando assim para mim: meu neto, Dona Madalena, a mãe da minha mãe, e ela fala para mim assim: presta bem atenção no que eu vou falar agora. Jesus, ele, antes de realizar qualquer coisa, Jesus pega e fala com o Pai. Ele se lembra de todas as coisas que Deus já fez através dele, e ele usa algumas palavras que são importantes e eu quero que você grave para o resto da tua vida. Eu falei: o que, vó? Pai, eu te agradeço.
As igrejas estão lotadas de gente ensinando você a falar, eu determino, eu profetizo, eu não sei o que, Mas muitas vezes a gente tinha que voltar um pouquinho atrás e entender que antes disso tudo, a primeira palavra que tem que sair de dentro da tua boca é eu agradeço. Porque antes de Jesus falar para Lázaro, sai daí, primeiro ele foi falar com quem é dono disso, é dono da vida, é dono de tudo. Olhando para isso, eu vou entender ali o que ela está falando, e falar assim, eu preciso sempre, vó, antes de pedir qualquer coisa, antes de falar com Deus, eu preciso falar isso, a falar o tempo todo. Durante a minha infância, eu tive o privilégio que poucos têm. Tive o privilégio de ver a minha avó, ver a minha mãe, e ver milhares de pessoas. Milhares não é exagero, não. Imagina, dos 7 até os 14 anos, vendo pessoas que chegavam com câncer, saíam curados. Pessoas que chegavam numa cadeira de roda e saíam andando. Pessoas que chegavam, com a mão mirrada, toda ressecada, e saíam cumprimentando a gente. Pessoa que chegava cego e saía enxergando. Eu via isso. No começo até me espantava, mas depois eu comecei a achar que era até normal. A ponto de falar assim, nossa, Deus é muito bom mesmo. Porque as pessoas chegam aqui em estado de sofrimento, e a minha avó com a minha mãe são pessoas comuns, são pessoas tão normais, Minha mãe pegava o chinelo, e me batia, ela era real para mim, ela era até ruim para mim. E Deus, quando ela fala, Ele faz. Mas o princípio todo acontecia diante da gratidão. Pessoas que não têm gratidão, ou pelo menos não praticam gratidão, porque não é normal ter, chega para ela e cumprimenta ela, seja no WhatsApp. E aí, fulano, tudo bem? A primeira coisa que ele vai te responder, não está tão bom assim. Pessoas que não têm gratidão, com 15 minutos de conversa, ele começa a entrar num monte de problema. Pessoas que não têm gratidão, com pouco tempo de amizade, você repara que mais da metade da conversa dele é para reclamar. O tempo todo a gente precisa entender que a gratidão é o pino da granada que faz coisas sobrenaturais na minha vida e na sua vida. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Lá na minha infância eu fui entender um pouco desse texto, e a coisa que mais me marcou, a coisa que mais ficou gravada dentro de mim foi, para ressuscitar um morto, Jesus, que era o Filho de Deus, usava as palavras, Pai, eu te agradeço. Tudo que eu vou pedir para Deus tem que ter esse início. Tudo tem que começar dessa forma, para começar certo. E aí eu comecei a praticar isso. E por mais que eu me forçasse, eu não tinha gratidão, assim como a gente naturalmente não tem, mas eu comecei a me forçar a agradecer. Tem dias que você não quer agradecer, porque você acha que não tem nada para ser grato. Vai ter dias na tua vida que você vai olhar em volta, você vai falar, gente, não tem nada para agradecer hoje. Ainda assim seja grato. Porque por mais que você não veja, por mais que você ache que não tem motivos, vai existir 1 milhão de motivos, só pelo fato de você estar vivo e respirando. E tudo é uma questão de percepção, é a forma com que você olha. Alguns teólogos, eles elegem 2 livros da Bíblia e eles vão falar o seguinte, eles vão falar assim, tem 2 livros na Bíblia, onde um é considerado o livro mais mal-humorado, o mais ranzinza da Bíblia, e um outro livro que é considerado o livro mais alegre da Bíblia. E aí quando você vai parar para perceber, você fala, gente, é tudo uma questão de ótica, é a forma com que eu vejo. 2 homens perto de morrer. 2 homens que foram muito usados por Deus próximo da morte. Todos os 2 sabiam que iam morrer. Os 2 escrevem.
mais um, né, tem um livro escrito que é considerado o livro mais mal-humorado, o mais ranzinza, e o outro o livro mais alegre. Quem são os dois? O livro mais mal-humorado da Bíblia, segundo os teólogos, foi escrito dentro de um palácio cheio de luxo, cheio de riqueza, que é o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. O homem num palácio, cheio de conquista, do qual Deus deu para ele sabedoria, e toda a riqueza veio depois disso. Escreve um livro onde ele critica e fala de um monte de coisa. E aí você pega o livro mais alegre. Quem escreveu o livro mais alegre da Bíblia? Paulo. Paulo vai lá e escreve um livro que é considerado o livro mais alegre da Bíblia, prestes a morrer, ia ser decapitado. E ele estava dentro da prisão. E a prisão daquele tempo não era a prisão de hoje. A prisão de hoje, perto daquela que eles viviam lá, era tranquilo. E aí a gente olha em volta, a gente fala, é tudo uma questão da forma com que eu vejo o que está do lado de fora. O tempo todo a gente tem a mania de olhar de dentro para fora e enxergar tudo ruim, enxergar que tudo está ruim. Onde entra a gratidão, Martinelli? A gratidão entra em olhar para dentro e olhar para trás, olhar tudo que você aprendeu, tudo que você é hoje, da onde você saiu, e nunca mais se esquecer disso. Gratidão é a persistência, né? É o contínuo agradecimento por aquilo que você é. O tempo todo a gratidão tem que estar viva dentro de você, e por mais que ela não seja natural, você tem que exercitar ela. Ninguém aqui gosta de fazer exercício físico. Alguém gosta? Alguém gosta aqui? Gosta? Mas você nasceu gostando já? Você é bem diferente. Eu odeio, porque só de pensar eu já estou suando já. Eu já fico cansado só de pensar na esteira. E aí quando a gente começa a entender que a gente tem limitações, a gente tem limitações até mentais, emocionais, que nos fazem olhar sempre o pior, sempre, né, o que deu errado, sempre. E a Bíblia vai falar o tempo todo para a gente não tomar esse caminho. A Bíblia vai falar o tempo todo, ó, traz à sua memória aquilo que te dá esperança, né? Olha com gratidão lá atrás, aprenda a agradecer, entenda que as vontades não é sua, a vontade é de Deus. O tempo todo a Bíblia está ensinando, os cultos, os pastores, eles estão ministrando sobre a tua vida, falando assim, fulano, olha lá para frente, olha a recompensa. Hoje nós cantamos aqui, ele virá num piscar de olhar. O tempo todo nós estamos falando, você está aqui buscando e agradecendo por algo que está lá na frente. A recompensa é muito maior do que qualquer problema que você possa viver. Tudo que você tem, tudo que é colocado na tua mão, na verdade você nem merecia. Eu achei fantástico o exemplo que o pastor deu da oferta. Porque realmente quando você entende que não é seu, fica fácil, né, de entregar com alegria. Sabe por que criaram o cartão de crédito? Alguém tem noção por que criaram o cartão de crédito? Porque entenderam que em forma de estímulo, você tem muito mais facilidade de gastar no cartão do que gastar em cédula de papel. Se você tiver R$500 na tua carteira e tiver um cartão de crédito, você vai gastar no cartão para manter as notas ali. Esse apego material que a gente tem, ele é muito grande. Por isso as empresas de cartões de crédito, elas são bilionárias. Porque por você achar que você não está dando nada, você gasta mais. Sabe por que as compras na internet, né, hoje são um mercado multibilionário? Porque você acha que não está gastando. E aí você gasta mais. O tempo todo a gente tem que entender que até quando Deus faz algo sobre a vida da gente, não tem a ver com a gente. A primeira coisa que a gente tem que ser grato é porque a gente está recebendo algo que a gente nem podia receber. E quando Deus faz na minha vida, quando Deus faz na sua vida, não tem nada a ver com você. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais santo.
tudo que Deus faz na sua vida tem a ver com Ele. Tem a ver com a glória dele. Jesus agradece o Pai, manda tirar lá a pedra e chama para fora. Quando Jesus faz isso, né, já havia alguns dias que aquele homem estava morto lá dentro. O sistema, né, o sistema fisiológico nosso, ele tem uma evolução na putrefação que é muito rápida. Então naquele momento ali, a gente vai calcular mais ou menos aqui, mas naquele momento ali em que Jesus chama Lázaro para fora, Lázaro já não tinha mais cérebro, Lázaro já não tinha mais os globos oculares, Lázaro tinha as vísceras todas, porque depois do primeiro dia as vísceras já explodem. Lázaro já devia ter a pele toda derretida, porque começa no sistema de putrefação, começa a sair como se fosse um óleo, e isso começa a dissolver. Mas naquele momento, quando Jesus chama Lázaro para fora, tudo isso é refeito. Tudo isso, imagina, se tudo aquilo é possível através da gratidão, em primeiro plano, e depois, através daquilo que Deus pode fazer, o que é impossível para Deus? No momento em que a gente sabe ser grato e a gente sabe exercer aquilo que Ele nos ensina. Martinelli, mas por que Deus fez tudo aquilo? Deus fez aquilo porque Jesus amava Lázaro? Não, Deus fez aquilo para a glória do nome dEle. Não tinha a ver com Lázaro, tinha a ver com Deus. A glória de Deus tinha que ser visível. Aquele momento ali era um momento que Jesus estava num lugar onde queriam matar ele já. E naquele momento que Lázaro sai, a glória de Deus é manifestada ali. E o único comentário que se ouviu, não só ali, mas em toda a vizinhança, era do que tinha acontecido com Lázaro. Porque todo mundo sabia que Lázaro tinha morrido. E agora todo mundo sabia que Lázaro tinha ressuscitado. A glória de Deus era manifesta ali. Uma coisa que eu sempre falo e as pessoas têm dificuldade de entender, não existe gratidão silenciosa. Não existe gratidão em silêncio, não existe gratidão tímida. Toda gratidão precisa fazer barulho. Toda gratidão envolve a glória de Deus e envolve barulho, envolve propagação. No momento em que você olha para uma situação e de repente uma pessoa está vivendo algo tremendo na vida dele, não era nada, não sei o quê, e de uma hora para outra Deus começa a abençoar essa pessoa e vai saber o que está alimentando isso. Todo mundo que chega perto, eu te garanto, todo mundo que chega perto desse fulano, que em pouco tempo começou a ser abençoado e tudo mais, todo mundo que chega perto dele fala, nossa fulano, trocou de carro de novo e tal, glória a Deus, foi Deus que me deu. Não existe glória, não existe gratidão silenciosa. A coisa que mais me deixava em conflito era estar doente dentro da Unicamp, né? Já há muitos anos doente, porque eu fiquei 4 anos aqui, depois passei 3 anos na Unicamp, mas a coisa que mais me deixava em conflito era quando eu estava aqui no Samuel Libânio. Eu ficava num quarto, geralmente do corredor, ali do quarto andar, aí eu estava lá, a minha mãe chegava com a penca de banana, com 2 cartelas de Danone, com chocolate, bolacha e tudo, e eu falava assim, mas nem tudo isso eu posso comer, o médico já tinha falado que não podia, e eu não dou conta de comer tudo isso. Aí beleza, ela deixava um Danone, deixava uma banana, a bolacha às vezes ela não deixava, e ela ia dividindo tudo, e ia pelo corredor do hospital, ia passando de quarto em quarto. Ó, tô passando aqui para, né? Se vocês tiverem, amém. Mas se vocês não tiverem aqui, ó, um Danone, não sei o que, você pode comer, fulano? Mas por que você está fazendo isso? Todo mundo, a primeira pergunta que fazia para ela.
eu sou de tal cidade e tal, estou sem família aqui. Por que você está fazendo isso? Porque Deus está cuidando do meu filho. Deus tem cuidado do meu filho, e é por isso. É por gratidão que eu estou trazendo aqui para você. E aí a pessoa pegava e tomava aquilo para ela. Porque a gratidão silenciosa, ela serve só para a gente, mas a gratidão que faz barulho, ela alcança pessoas e ela propaga a glória de Deus. Quando chega na Unicamp, aí mudou. Aí eu já não via minha mãe fazendo isso. Mas lá nas filas da Unicamp não existe prioridade, todo mundo está ruim, né? Então todo mundo tem que ficar na fila. E a gente começava a conversar, todo mundo ia contar o seu problema. Na hora que eu contava os meus, aí todo mundo parava de falar. Mas todo mundo tinha um problema para contar. E na fila da Unicamp, a gente começava a orar pelas pessoas. Sabe o que me deixava em conflito? 2 dias depois encontrar com a pessoa com a pastinha debaixo do braço, falando, estou indo embora. Não deu mais nada nos exames. E eu com uma pastinha de exame, com tudo pior. E como ser grato? Quando você ora, né? A pessoa é curada, vai embora, e você está ainda pior. Mas ainda assim, a minha mãe me fazia ajoelhar e falava assim, vamos agradecer, porque você ainda está vivo. Não era nem para estar aqui. Vamos agradecer. Mais um dia. Quando a gente tem que ter esses conflitos de agradecer por algo ruim, ser grato no momento de perda, no momento que você perdeu o emprego, no momento que bateram no teu carro, agradecer a Deus por coisas que você não tem, agradecer a Deus porque tem faltado, é aí sim que a gente vai entender o valor dessa palavra. E aí a gente vai descobrir como funcionam as coisas sobrenaturais do reino de Deus. Porque no momento em que Deus fizer, eu tenho certeza que você vai sair glorificando e vai falar e vai propagar isso. Quando a gente entende que no momento em que Lázaro sai para fora, a primeira coisa que acontece depois que um morto sai andando é as pessoas se assustarem. É o primeiro estímulo. As pessoas não acreditarem no que estão vendo. E aí num segundo momento é transferir tudo aquilo para a pessoa que foi agente daquilo. No caso Jesus. Mas desde o início, desde o momento em que ele começa a oração dele, ele já traduzia, ele já falava que a glória era de Deus. Hoje a gente vê muitos líderes tomando a glória para si. A minha igreja faz milagres. A minha igreja, eu. E isso é um caminho, é um atalho para o abismo. É um grande atalho para o abismo. Quantas e quantas vezes doente eu escutei, né? Chegaram a me pôr no carro, eu com dor, chegaram a me colocar no carro para me levar numa igreja, acho que vocês já sabem qual é, né? Uma igreja que, né, faz milagres e tudo mais. Falei, gente, quem faz milagre não é a igreja. Quem faz milagre não é o cara que está lá. Ele é só um canal, ele pode ser uma ferramenta. Mas o dono do milagre não é ele. E eu estou com dor, eu estou impossibilitado, mas me fizeram entrar, me fizeram ir, e eu voltei doente do mesmo jeito. Quando eu estava vivendo os piores momentos dessa doença, minha avó ainda era viva. E só para você ter uma noção, dentro da minha família, muitas e muitas coisas sobrenaturais aconteciam. Só câncer na minha família são 5 curados. Câncer no útero, câncer no sangue, nos ossos, câncer no pescoço, câncer... 5. Que estavam assim, na beira da cova, e hoje tem família, tem
né, tem uma vida normal. 5 pessoas desenganadas, só de câncer. E aí quando chegou na minha vez, quando eu fiquei doente, eu falei assim, agora, né, vai acontecer comigo o que já acontece naturalmente na nossa família. Eu não vou nem precisar fazer cirurgia, não vou precisar, já tinha passado por algumas, mas naquele momento ali, o transplante era o que mais me assustava. Porque eu sabia do tamanho disso, sabia dos riscos. E aí eu achava que, né, o mesmo Deus que fez o câncer desaparecer podia fazer com que... E aí um dia minha avó chegou e me jogou um balde de água fria. Ela falou para mim, meu filho, Deus não vai tirar esse fígado e colocar um fígado novinho aí dentro. Eu falei, não, vó, não. Você vai ter que passar por todo o processo. Todo o processo, todo ele. Eu falei, mas por que os outros? Não, você não é os outros. Só lembra de uma coisa, se lembra de agradecer no final. Dali em diante eu tinha uma certeza, tinha 2 certezas. Uma era de que ia viver todo o processo. E a segunda certeza é de que no final desse processo eu ainda ia estar vivo. Não pense que hoje, quando a gente sai, a gente tem um projeto itinerante, e quando a gente sai ministrando, quando a gente sai pregando, não pense que eu faço isso porque eu amo fazer isso. Muito pelo contrário, eu trocaria tudo isso para me assentar e assistir, ouvir. Eu trocaria tudo o que eu faço hoje para ter uma vida simples, comum, sentado, aprendendo. Eu só faço o que faço porque eu entendi que existiria um processo, existiria a vida depois desse processo, mas tinha que haver gratidão no final disso. E aí, através disso é que eu faço tudo o que faço hoje. Na verdade, eu nunca vou conseguir agradecer a Deus por tudo que eu já vivi. Mas insistentemente, todos os dias eu me levanto para agradecer. Todos os dias. Eu estou ficando velho, né? Então eu já nem lembro mais de algumas coisas. E aí eu tive ministrando numa igreja, eu falei, rapaz, vou ter que anotar, porque não vai dar para lembrar. A minha vida, os problemas começam, eu tinha 20 e poucos anos, começa com hemocromatose, um problema no sangue. Esse problema viram 14 tipos de doenças, diversas cirurgias, 2 transplantes, 17 anos de hospital, né, sem alta ambulatorial, Covid em 2021, não podia pegar, mas peguei. Depois do Covid, né, em agosto de 2021, em novembro de 2021, eu começo a escarrar sangue. Primeiro dia, estou eu lá, e aquele gosto amargo, aquela sensação ruim, como se fosse uma febre muito intensa, e aquilo começa a esquentar o meu corpo todo, e mexer comigo, e aí vai me sufocando, eu pulei da cama e corri para o banheiro, e aí cheguei lá e pus aquele tanto de sangue para fora, e era um sangue preto, coagulado, todo meio gelatinoso. Eu falei assim, a hora que eu pus aquilo eu melhorei. Aí eu passo o dia pensando, conto, não conto, falo, não falo para a Vânia, o que eu faço, né? Só que a Vânia é meio desesperada, então eu falei, se eu falar, ela mata eu antes. Então não vou contar não, deixa, às vezes é só hoje, né? No outro dia a mesma coisa, a mesma sensação, a mesma... E aí estava um pouco pior, porque agora eu tentava respirar e não conseguia. Eu puxava o ar, é como se a hora que eu puxava o ar, entravam 2 facas dentro do meu peito. Então
respirava de pouquinho, a minha pressão ia caindo, e aí levanto, tal, vou lá, e de novo, aquele sangue preto, todo... Aí falei assim, agora, conta ou não conta? Aí falei, vou ter que contar, porque senão a hora dessa eu nem levantar, eu vou dar conta. Aí contei para ela, mostrei para ela. Aí no terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia eu não dei conta de levantar. Eu senti tudo isso e tudo, me esforcei para levantar, não consegui, aí eu tive que pedir ajuda para ela. Falei, me ajuda a levantar porque eu não dou conta de sair da cama. As minhas pernas, os músculos da perna travou e é como se fosse uma cãibra na perna toda e as duas pernas duras, esticadas. E não dava conta de sair da cama, ela vai, me ajuda e tal, eu vou. E aí mais uma vez. Só que agora tinha uma diferença. O sangue já não era mais preto, aquele sangue pisado, mas era um sangue mais vivo, um sangue mais natural. E aí o quinto dia de novo, a gente já tinha marcado consulta na Unicamp, já tinha passado para os médicos, e aí já estava tudo certo para a gente ir. O pastor tinha ligado lá em casa, né? Perguntando, falei, não, pastor, tá tudo certo, tô só cuspindo sangue só de vez em quando, mas tá tudo certo. E aí, no quinto dia já tá mais normal, né? E aí eu vou para a Unicamp, chego na Unicamp, explico toda a situação, fiz uma bateria de exames e nada. Pergunta para o médico, por quê? Nada. Tá. Eu já tenho 2 transplantes. Eu fiz um, fiquei 3 dias aberto e refiz. Eu não tenho mais pele para cirurgia. Não tem como mais fazer mais nada. Tanto é que, há um tempo atrás, eu queria fazer a reconstrução do abdômen. Por quê? O que estava acontecendo? A cirurgia é feita em 2012, e aí ela fica sensível, ela fica só com a pele muito fininha. Com o passar do tempo, ela vai cedendo, ela vai abrindo. E a cada ano ela abre mais. E mais, e mais, e mais. E aí chegou nesses últimos anos, chegou num momento em que não tem mais o que abrir. Só que isso começou a afetar a minha respiração, começou a afetar a minha voz. Não sei se você consegue perceber, mas a minha voz, a cada ano que passa, ela está ficando menor. Eu não consigo falar mais assim, com força. De repente a minha voz some. Eu não tenho mais como ficar respirando normal. É uma briga para respirar. Eu estou aqui, mas são 3 coletes de elástico e uma cinta com haste de ferro o dia todo, me espetando para ela ficar tudo juntinho, para ficar desse tamanho que você já acha que está grande. São 3 coletes, né? Imagina o calor, mas são 3 ali me apertando, mais uma cinta que vem em cima para amarrar tudo. E aí eu tentei fazer a cirurgia porque o que eu queria? Eu não queria ficar bonito, né? Não tem nem como ficar mais bonito, né? Mas eu queria qualidade de vida, poder respirar um pouco melhor, poder não passar o calor que eu passo, poder comer melhor. E aí fui para fazer a cirurgia, marcar a cirurgia, faz exame, faz isso, faz aquilo. Vou para me preparar para a cirurgia, tive problema nos 2 rins. Aí teve que adiar. Aí fiquei tratando dos rins e não podia fazer cirurgia. Aí deu tudo bom de novo e tal, vamos preparar de novo. Aí deu trombose na perna. Aí quase perdi a perna, mais 1 ano e tanto tratando da perna. Também adiou. Aí foi a 3ª vez. Vamos fazer? Vamos. Aí deu pancreatite antes, deu não sei o que, tal. Vamos adiar de novo. Aí a gente começou a fazer para tentar a 4ª vez. Aí eu falei, Deus,
Eu estou sentindo que não é para fazer. Eu sou meio lerdo, né? Mas 3 vezes certo para fazer e não dá certo. Aí a Vânia falou, você quer ou não quer fazer? Eu falei, Vânia, querer eu até queria. Mas agora acho que eu já não quero mais. Paulo, uma vez quando ele orava por um espinho na carne, a Bíblia fala que ele por 3 vezes ele orou. E na 4ª vez ele, é como se ele tivesse agradecido. Ele falou, não, agora daqui para frente é dessa forma. E aquilo ali era o que mantinha ele forte, a ponto de escrever o livro mais alegre da Bíblia, dentro de uma prisão. Eu falei assim, se tiver que ser dessa forma, vai ser. Quando eu começo a perceber que eu estou perdendo, né, a condição de fala e tudo, eu falo, nem que tiver que aprender a falar de gesto, mas vou continuar falando. Vou continuar falando que Deus é bom. Vou continuar falando das coisas que Deus fez na minha vida. E sabe por que a gente precisa falar das coisas que a gente viveu com Deus? Às vezes tem coisas que Deus fez na tua vida e você nunca mais contou. Tem coisas que Deus fez na tua vida, mudanças, transformações que Ele fez na tua casa, no teu casamento, que você não conta. E eu vou te falar algo hoje, você precisa falar disso. Muitas vezes a tua gratidão manifestada através daquilo que Deus fez na tua casa, na tua vida, na tua saúde, no teu trabalho, isso vai motivar e vai elevar a fé de outros. Isso vai colocar outras pessoas de pé. Quando o pastor fala aqui a respeito de ter deixado o trabalho, o conforto, a segurança, para um chamado no ministério, e Deus ter sustentado aquilo, Ele está falando o seguinte, pode confiar. Se Deus te chamou para algo, confia que Ele vai. Por isso que eu estou aqui. Quando você falar de algo que aconteceu na tua vida, não só é uma parte da gratidão que não é silenciosa, como é um motivador, é um catalisador da fé. Então fale das coisas que Deus fez na tua vida. Conte das coisas que Deus fez na tua história. A gente tem muita dificuldade de falar, né, de contar coisas que motivam. A gente tem uma facilidade imensa de reclamar. Se está chovendo demais. Se está calor demais. Né? Se faz frio, está frio demais. A gente tem uma dificuldade de agradecer por aquilo que tem. Eu lembro que na nossa casa uma vez, uma coisa que me deixou muito certo daquilo que eu vivia. Eu era adolescente, a gente morava em Confidentes, e a gente chegou a uma fase da nossa vida onde meu pai estava desempregado, a minha mãe não trabalhava, eu e a minha irmã era pequeno, eu adolescente, a minha irmã menor ainda. A gente morava num sítio, e era um sítio que tinha um pomar imenso, onde não faltava fruta. Mas a gente chegou num tempo da nossa vida de tratamento, que não tinha um pé de fruta com fruta. Não tinha um pé. Tinha uma horta imensa lá. Não tinha nada, estava tudo seco. Aquela miséria. Sabe aquela coisa de olhar e não saber o que tem? Eu odiava repolho. Pensa num negócio que a minha mãe brigava, falava, é bom para a saúde, é não sei o quê. De tanta fome, eu consegui achar no meio daquela terra seca um repolho, com aquelas folhas tudo amareladas, e aí tirei as folhas amareladas e só um miolinho dele ali, melhorzinho. No pé de limão, aquele limão que nem amarelo ele está todo cascudo, tem umas 4 gotas de limão, mas eu falei, você vai espremer, nem que eu tiver que gastar minha mão aqui, mas você vai soltar uma. Aí sal tinha, porque sal sempre tem, né? Por isso que você não deve trazer sal quando é a cesta da área social da igreja, porque sal tem na casa de qualquer pobre, qualquer miserável tem sal, não precisa de sal. E aí fui lá, né? Fatiei aquilo, espremi aquele limão, joguei sal ali e comi, e parecia que eu estava comendo um banquete.
E aí eu comecei a me questionar, falei assim, esse Deus que a minha mãe fala, esse Deus que eu vivo acreditando, esse Deus que a gente aqui em casa serve, será que Ele não está vendo que a fome dói? Será que Ele não entendeu que isso aqui é humilhante? E a minha casa vinha de um tempo de muita fartura. E em pouco tempo está vivendo aquilo era um choque para a gente. E aí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, Deus não vai socorrer a gente não. A minha mãe falou assim, estou entrando naquele quarto ali, vou dobrar o meu joelho, e enquanto Ele não falar comigo, enquanto Ele não tranquilizar o meu coração, eu não me levanto. E aí ela entrou, corredor, a porta do quarto dela, então eu via, pelo corredor, eu via a silhueta dela, com os joelhos dobrados, debruçado na cama, e ali ela ficou. Eu não sei, eu acho que perdi a noção do tempo, eu sei que foi muito tempo, e passado esse tempo ela se levanta cantando, se levanta agradecendo. Eu falei, ou ela está doida, a fome está fazendo mal para ela. Ela levanta cantando, agradecendo e tal. Isso era umas 6 horas da tarde. E ela levanta e tal. Eu falei, mãe, e aí? Ela falou, Deus falou comigo. E agora a gente vai esperar. Aí beleza, e tô eu lá esperando, né? Morava num sítio, dia chuvoso, estrada ruim. E a gente esperando. Umas 9 e pouca da noite, eu começo a ver um carro subindo a estradinha, porque saía do caminho e subia uma estradinha que fazia um S para chegar na nossa casa. E aí eu vi o farolzinho subindo, e aí parou na porteira, alguém desceu, abriu a porteira, o carro terminou de subir. E aí foi para a garagem, aqui era a janela da frente, a garagem entrava por trás. Na minha cabeça e na cabeça da minha irmã, Deus mandou ajuda. E aí quando a gente dá a volta e a gente vai receber, né, o carro lá na garagem, era meu tio, minha tia e a minha avó. Quando eu abri a porta, que eu olhei para o carro, eu vi o meu tio, carequinha, um Passat amarelo. E aí eu vi o meu tio sentadinho assim, a minha tia, a minha avó no meio, apertadinha, e o carro até sentado assim, ó, de tanta coisa que eles trouxeram. Tinha desde vassoura a Danone, arroz, fardo de arroz, fardo de açúcar, feijão. E aí quando a minha mãe ela estava tão certa daquilo que minha mãe nem perguntou, por que vocês trouxeram? A minha mãe já saiu falando assim, nossa, obrigado, e tudo mais. E a minha avó falou assim, que ela estava na casa dela, à tarde, e ela foi orar, que era um costume dela, orar, depois que ela chegava do trabalho. Ela falou que quando ela estava orando, Deus falou com ela, falou assim, pega dinheiro, vai no Carrefour, faz uma compra e leva para Gersina. Só que todos os filhos moram em Campinas, só a minha mãe morava em Minas. Um dia chuvoso, um dia ruim, eles vinham por Jacutinga ali, aquele trecho muito ruim. Aí minha avó não ia fazer isso sozinha, minha avó pega e liga para minha tia. Fala, estava orando, e Deus falou para mim para fazer uma compra e levar para Gersina. Aí minha tia falou assim, a senhora acredita que eu também estava orando, e Deus também me chamou para fazer isso? Então tá bom, então faz uma compra mais coisa então. E aí foi por isso que o carro veio lotado, porque a minha avó comprou, a minha tia com meu tio comprou também. Aquela compra deu para mais ou menos uns 3 meses e pouco. Quando a compra acabou, o meu pai estava recebendo, agora já estava empregado, ele estava recebendo, né, o salário, para já ter condições da gente fazer compra com o próprio salário. Em todos os momentos da nossa vida. Por que eu estou falando de tudo isso?
para você reconhecer e entender que a gratidão, ela vai na frente do milagre. A gratidão sempre vem antes do sobrenatural. A gratidão caminha na frente daquilo que você precisa. Todos os problemas seus não são nada para Deus, principalmente para um Deus que se sente visto pela ótica, pelo olhar da gratidão. Deus tem muito para dar, Ele é dono de tudo, e Ele tem muito para dar. Mas quanto você tem entendido dessa gratidão? Quando a gente entende a gratidão, a gente começa a viver coisas que não fazem sentido de forma natural. Boa parte da minha história, as pessoas olham para a minha história, às vezes o médico olha e fala assim: eu não consigo entender as coisas que acontecem com você. A minha resposta sempre vai ser a mesma: você não precisa entender. Nem eu preciso entender. Eu parei de tentar entender faz tempo. A única coisa que eu tenho feito é agradecer. A gratidão sempre vai te levar a viver coisas que as pessoas não vão entender. A gratidão sempre vai te levar adiante de coisas sobrenaturais, de milagres e coisas que não precisam ser entendidas. Elas precisam ser vividas e glorificadas. Quando você entender que nada tem a ver com você, mas tudo tem a ver com Deus, você vai entender o valor da gratidão também. Amém? Pega o teu celular aí, vou fazer uma dinâmica aqui que eu costumo fazer. Abre lá no teu WhatsApp. Irmão, isso aqui é algo meu, tá? O pastor não vai deixar você ficar usando o WhatsApp na igreja na hora da palavra. Mas eu quero fazer um exercício com você, porque muitas vezes a gente tem facilidade para ouvir, tem dificuldade para guardar. Então o que eu faço? Eu trabalho muito com treinamento de pessoas. Então sempre que eu ensino algo, eu faço ela praticar numa esfera menor, para ela depois ampliar isso. Lá no teu WhatsApp, você tem uma lista de contato. Todo mundo que está com o nominho lá, de alguma forma, é importante para você. Por isso que você tem o nome dele registrado aí. As pessoas que não são importantes para você, nem o nome dele você põe na tua agenda, tá só o número lá. Mas as pessoas importantes com certeza tem um nome aí. Você vai passar o seu WhatsApp assim, ó, para cima e para baixo, e vai tentar se lembrar de pelo menos uma pessoa que tenha feito algo para você, algo para a tua vida, do qual você deva ser grato. Uma pessoa, pelo menos eu garanto que tem. Passa o dedo aí e acha uma pessoa aí. Aí você fala assim: fulano, o que está vindo, são muitas pessoas que me fizeram coisas boas, mas fulano é o que está vindo no meu coração agora, eu vou fazer com ele esse exercício. Aí pega e clica nessa pessoa aí. Fala assim: fulano fez algo para mim, e eu sou muito grato a ele por isso. Então, tá vindo no meu coração, agora é ele que eu escolho. Vai lá, é você, igual o desenho do Pokémon, né? Vai, é você, fulano. Clica lá. Agora a gente vai praticar um exercício que muitas vezes você pode não perceber, mas isso é real. E depois eu vou te explicar e você vai começar a se policiar até na forma com que você usa esse aplicativo. Clica aí nessa pessoa aí, a gente não vai mandar uma mensagem escrita não, a gente vai gravar um áudio aqui dentro da igreja para ele. Você vai clicar naquele microfoninho e vai falar o seguinte para ele. Só o começo da tua fala eu vou passar para você, o restante é seu, porque eu não sei o que você tem que agradecer. Tá bom? É só uma prática isso. Clica lá e fala assim: fulano, eu estou passando aqui para agradecer a Deus e depois a você, porque lembra aquela situação, tal. Eu quero te agradecer por isso hoje. Quero que você saiba que eu tenho uma gratidão imensa pela tua vida, por aquilo que você fez por mim. Faz isso agora. Aperta aí. 1 minuto para você mandar essa mensagem aí. Martinelli, o que a gente está fazendo? A gente está praticando numa esfera menor para a gente aprender a praticar isso com Deus, tá bom? Acho que deu para todo mundo. Amém?
que a gente acabou de exercitar? A gente pegou o nosso telefone, mandou uma mensagem. O WhatsApp hoje é o veículo de comunicação mais rápido e é o mais forte. Ele tem não sei quantos bilhões de usuários hoje. E o que acontece? Toda vez que a gente olha para o nosso celular, um dos primeiros aplicativos que a gente vai clicar é o WhatsApp. Lá dentro dele tem algumas coisas ali que foram feitas para, de alguma forma, mexer com a tua cabeça, mexer com a tua percepção, a sua emoção. Quando você manda uma mensagem para alguém e aqueles 2 pauzinhos ficam azul e a pessoa não responde, te sobe uma ira, não sobe? Foi feito para isso. Quando você manda uma mensagem em áudio, ou quando você recebe uma mensagem em áudio, e a mensagem tem 15 minutos, dá raiva ou não dá? O WhatsApp ele foi construído de forma a te fazer entender algumas coisas. Mas não é nesse mérito que a gente vai entrar. A gente vai entrar no outro lado dele. Quando essa pessoa que você acabou de mandar esse áudio olhar lá, vai ter uma sinalização lá de que tem uma mensagem sua. A pessoa naturalmente vai clicar lá e vai pôr para reproduzir. Ela vai esperar qualquer coisa de você. Vai esperar até você pedir alguma coisa. Mas ela nunca vai imaginar que esse áudio fala de gratidão. Nunca. Então ela já vai preparada para ouvir. Ela só não está preparada para receber uma atitude de gratidão. No momento que ela clica e você começa o seu áudio falando, eu queria agradecer a Deus, e depois a você por aquilo, tal, aquilo vai quebrar essa pessoa por dentro inteira. E a única coisa que ela vai guardar, o nosso cérebro tem capacidade de gravar, são os 15 primeiros segundos. Por isso que a gente começou com, eu agradeço a Deus e a você. Todo o resto vai mexer com a área emocional dela, ou seja, ela não vai gravar. Mas a primeira parte da mensagem com certeza vai ficar na mente dela pro resto da vida. No momento em que ela recebe essa atitude de gratidão, isso vai mexer com ela de uma forma hoje. E ela vai enxergar você e vai enxergar Deus de uma forma diferente. Existem 3 formas dela te responder. Com um outro áudio. E agora, transferindo tudo aquilo que ela sentiu para você de volta. É a reciprocidade. Ela pode te responder em forma de texto. Ou seja, aquilo mexeu tanto com ela. Tanto, a ponto dela não conseguir transferir aquilo da forma que ela está sentindo. Então ela vai pensar muito e vai escrever, porque quando a gente escreve, a gente pensa, escreve, apaga, refaz. O áudio não tem como fazer. Ou ela pode dar a mínima para você e falar assim, era o mínimo que podia fazer mesmo, me agradecer. E aí ela manda só um joinha assim. Nos 3 tipos de situação, não é a resposta que importa, mas é o que você fez. É o que você fez que vai quebrar ela por dentro. É o que vai ficar na mente e no coração dela. Depois da resposta que você obtiver, isso vai ser a primeira experiência que você tem a respeito de gratidão. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai transferir isso que a gente aprendeu para Deus. Em vez de pegar o WhatsApp, né? A gente vai tirar um momento para Deus. Ao invés de ser uma pessoa, agora é Deus, só Ele. E ao invés de lembrar de uma coisa que Deus fez, vai vir à nossa memória muitas coisas que Ele já fez. E aí vai ficar fácil exercitar a gratidão. Entendeu isso? Quanto mais você praticar, quanto mais você fizer, mais resultados você vai colher. Quanto mais prática, mais resultado. E melhor você vai ficando nisso.